Olá, pessoal. Bom dia para os do dia, boa noite para os da noite. É o seguinte, em razão de algumas mudanças que aconteceram aí com a plataforma do Teams, da Microsoft, eu venho encontrando alguma dificuldade para postar os vídeos das nossas aulas. As aulas foram gravadas, eu baixei os vídeos, mas tenho alguma dificuldade para postá-los lá no Moodle para vocês. Eu consegui postar, se não me engano, o vídeo da primeira aula, onde nós fizemos ali alguns comentários gerais sobre o que é pesquisa, né? E a aula seguinte, quando nós falamos sobre formas do conhecimento, eu tenho a impressão que eu não acionei a gravação do vídeo e, portanto, o vídeo não foi, a aula não foi gravada, nem manhã e nem noite, né? E eu não sei exatamente porque eu me esqueci de acionar a gravação. Encontrei os outros vídeos das outras aulas, estão gravados, porém, como eu acabei de dizer, eu tenho tido alguma dificuldade para postá-los no Moodle. Então, eu vou postá-los no YouTube e vou passar o link para vocês. Talvez, a partir de agora, né, ou seja, a partir já da próxima aula, eu normalize a situação dessa maneira, né, postando os vídeos das aulas no YouTube. Tem me parecido uma alternativa para que vocês possam ter acesso a essas aulas, caso não consigam assisti-las na hora, né, que acontecem, né, online. Bom, hoje, na verdade, então, eu estou gravando aqui uma aula com o conteúdo da aula que não foi gravada. O conteúdo sobre formas de conhecimento, ou formas do conhecimento, né? O slide de referência para essa aula vocês têm, porque foi disponibilizado lá no Moodle, então vocês estão sem problema. Eu vou tentar brevemente, então, aqui apenas comentar um pouquinho esses slides, né, para que vocês tenham também o acesso ao vídeo correspondente aí a esse conteúdo. Então, eu vou postar aqui o slide que eu preparei e que foi usado no dia da nossa aula, quando tratamos dessas formas do conhecimento. Então, nós vamos, hoje aqui, eu queria falar com vocês, então, quero chegar, o meu propósito final aqui é de falar sobre a ciência, né? O que é exatamente ciência? Porque a ciência, ela é uma forma de conhecimento do mundo e do entorno, né, que nos rodeia, né? Dos fenômenos sociais e outros mais aí, nós podemos adotar um conhecimento, podemos ter um conhecimento científico ou outras formas de conhecimento. As outras formas de conhecimento, elas são muito presentes em toda a sociedade, né? O conhecimento científico, geralmente, ele está limitado às pessoas que estudam, né? Portanto, aprendem métodos de pesquisa, métodos também de abordagem dos fenômenos sociais, né? E trabalham, portanto, também com uma série de procedimentos que vão caracterizar o conhecimento científico, né?
Mas existem outras formas de conhecimento e que nós mesmos, desenvolvendo a capacidade do conhecimento científico, né? A capacidade de desenvolver o conhecimento científico, nós também utilizamos essas outras formas inúmeras vezes na nossa vida cotidiana, né? Então vamos lá. A primeira forma de conhecimento que eu queria falar com vocês é a intuição, né? Então veja bem, suponha que você esteja se preparando para sair de casa, olha pela janela e percebe o céu carregado de nuvens densas e escuras. Qual a tua reação? Como se vestir? Se você pensou em sair agasalhado e levar guarda-chuvas, esperando por um dia chuvoso e frio, você agiu intuitivamente, né? A intuição é algo que surge de uma maneira absolutamente natural. Ela é fruto de experiências passadas, ela é fruto de hábitos e costumes e que levam as pessoas, de modo geral, a reagirem de maneira praticamente mecânica, né? Então você viu um céu escuro, denso, carregado de nuvens, né? Principalmente se estiver morando em Curitiba, a perspectiva que você tem é de que vem chuva por aí e o dia vai esfriar, né? Então, é intuitivo, é natural, né? A intuição é uma forma de conhecimento comum a quase todas as pessoas. Caracteriza-se por um conhecimento imediato, óbvio, direto de uma determinada situação ou fenômeno que dispensa o raciocínio. A intuição é baseada nos sentidos e, portanto, é extremamente subjetiva, né? Se é subjetiva, significa dizer que a intuição ela pode variar enormemente de pessoa para pessoa, né? Então aqui está um exemplo de uma intuição, de um pensamento e de uma fala, né? Tipicamente intuitiva, né? Então termina as eleições presidenciais, um candidato é eleito e alguém vai e diz o seguinte: tenho o pressentimento que a situação econômica e política do país vai melhorar no próximo ano, né? Então, veja, é um pressentimento, uma projeção, né? Uma previsão que as pessoas fazem, que o pessoal faz nesse caso aqui, sem nenhum fundamento para tanto, né? Porque o novo governo acaba de ser eleito, não há razão para a gente julgá-lo antes de que ele tenha tomado posse, mas a pessoa, por uma questão de talvez simpatia, né, por aquele governante que acaba de ser eleito, aquele novo presidente, então a pessoa projeta melhoras para o futuro, né? É uma forma aí de manifestar o pensamento intuitivo, né? Eu me recordo que quando estava na Polônia, era primavera, e naquele ano específico, os dias de primavera estavam muito ensolarados. E eu me levantei um dia cedo, olhei para fora pela janela, olhei para fora de casa e vi aquele céu azul, né, lindo, né? E me vesti com uma roupa relativamente fresca, né? Porque eu achava que o dia ia esquentar. Com o céu azul daquele jeito, não era possível, né? Que não fizesse o dia não fosse um dia mais quente. Pois é, eu saí de casa naquele dia mal agasalhado, com uma roupa muito leve, e o que aconteceu foi que eu passei um frio terrível, né? Porque pelo céu azul eu intuí que o dia esquentaria.
Mas, como era primavera, e na Polônia a primavera pode perfeitamente se fria, né? Ainda que tendo sol e céu azul. Então, eu desconhecendo a realidade do clima na Polônia, eu era recém-chegado no país, eu acabei vivendo essa situação que acabei sofrendo por conta exatamente da falta de conhecimento meu, né? Agi de maneira intuitiva. Uma segunda forma de conhecimento é o bom senso, né? Ou senso comum. Bom senso, senso comum, geralmente diz respeito a questões relativamente lógicas na nossa perspectiva, na perspectiva de cada um, né? Na perspectiva de cada um, muito embora o bom senso ele seja construído em torno de valores e costumes culturais, né? Então veja, você vê uma mulher branca, alta, bonita, bem vestida, com uma bela aliança no dedo anelar da mão esquerda, frequentando um restaurante caro e de boa reputação. Qual o seu juízo sobre essa mulher, né? Você não conhece, mas você vê uma mulher com essas características que estão mencionadas aí e talvez você pense que se trate de uma mulher qualificada, profissionalmente bem-sucedida, com uma moral elevada, bem casada, com uma família feliz. Uma pessoa invejável, né? É assim que funciona com a gente, né? Geralmente, pré-julgamos tudo que a gente vê, inclusive as pessoas, não tendo conhecimento sobre elas, nós construímos um pré-julgamento, e esse pré-julgamento ele é construído sem conhecimento suficiente sobre as pessoas, né? E geralmente ele é construído à base do bom senso, né? Então, se você imaginou que esta mulher branca, alta, bem vestida, ela é uma mulher bem-sucedida, uma mulher de sucesso, etc., você agiu baseado no bom senso. O bom senso, ou o senso comum, também é bem comum entre as pessoas. É baseado na razoabilidade e nos padrões culturais da sociedade. Regras, costumes, moral. Muitas vezes revela preconceito, né? Preconceito. Isso pode acontecer principalmente, né? Eu diria que, no caso da mulher branca aí, que eu estou mencionando nesse exemplo, existe um julgamento que tem um preconceito por trás. Porque se talvez fosse uma mulher negra, alta, bonita, bem vestida, né, com uma aliança no dedo, né, frequentando um restaurante caro e de boa reputação, talvez, talvez aquela imagem nos remetesse a uma outra possibilidade, né? Por exemplo, a pessoa podia imaginar que ela era uma mulher negra, bonita, e que por ser bonita, ela cativou o coração de um homem branco, rico, poderoso. É por isso, então, que ela está ali daquele jeito, né? Bem vestida e tararé, tarará. Quando, na verdade, essa pode não ser a realidade. Pode ser tanto quanto aquela mulher branca aí, citada no nosso exemplo, pode ser que aquela mulher negra, alta, bonita, bem vestida, que entrou no restaurante caro, etc., com um anel no dedo anelar esquerdo, pode ser que ela seja uma pessoa muito bem qualificada, muito bem formada, uma mulher
extremamente competente e qualificada a ponto de ter um cargo, né, um cargo profissional elevadíssimo dentro de uma grande empresa, por exemplo, onde ela pode oferir ali salários elevadíssimos, né, o que permite que ela esteja exatamente se vestindo e frequentando o lugar que ela está frequentando, sem que seja necessário a existência de um homem branco ao lado dela, né? Então, muitas vezes, o bom senso, ele vem carregado de preconceito social, preconceito já enraizado, né, naquela sociedade. Independentemente disso, o bom senso é uma forma como as pessoas têm, né, de mensurar, né, de construir, né, uma ideia em torno de um determinado fenômeno, né, ou de uma determinada pessoa, né? Eu até me lembrei agora, e acho que até vale a pena comentar sobre o bom senso, porque quando apareceram as primeiras denúncias de corrupção no governo do ex-presidente Lula, eu me recordo que teve muita gente que pré-julgou e, portanto, sem conhecer a dinâmica do processo, sem se lembrar que o Brasil tradicionalmente conviveu sempre com corrupção, pré-julgou dizendo que era ladrão mesmo, etc., não sei o quê, né? Então, veja, aí a gente tem um exemplo clássico, talvez, né, do que é exatamente o bom senso sendo utilizado. A pessoa provavelmente considera que um homem mais simples, não é, como Lula, né, é um homem que teve acesso a uma educação menos privilegiada do que outros no Brasil, etc. Esse homem, uma vez alcançando uma posição que lhe dá poder, não é, acaba, portanto, se consagrando ali, se entregando a práticas criminosas ou desleais, etc., né? Então, isso é um caso típico de uso do bom senso para entender ou construir uma ideia e um entendimento sobre determinada situação, tá? A terceira forma de conhecimento que nós temos é a tradição, né? Então, veja, muitas vezes observamos trabalhadores manuais no Brasil realizando atividades para as quais não foi capacitado. Porém, o trabalhador adquiriu um determinado conhecimento sobre aquele trabalho específico que realiza, graças à observação de seu pai ou qualquer outra pessoa. Esse, essa frase aqui, não é? É muito típica do conhecimento pela tradição. Meu pai fazia assim e dava certo, também posso fazer, né? Então, são pessoas que se apegam, né, a casos ocorridos, né, no passado, né, a maneira como eles foram solucionados, e tende a repetir esses exemplos, né? Principalmente quando os exemplos foram bem-sucedidos, né? O conhecimento deste trabalhador, aqui do nosso exemplo, provém da tradição. A tradição é uma forma de conhecimento que prescinde de estudos, pesquisas ou mesmo reflexões elaboradas. É baseada na credibilidade em práticas ancestrais. Se funcionou ontem, por que não funcionaria hoje, né? Então, veja, aqui embaixo coloquei uma frase construída a partir de uma influência, né, da tradição no pensamento do sujeito, né? O Brasil precisa de uma diplomacia mais propositiva e direcionada aos países desenvolvidos do Ocidente.
não deve esperar resultados muito promissores de uma diplomacia que busque aproximá-lo dos vizinhos latino-americanos ou do Oriente, né? Então, esse pensamento aqui, por exemplo, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo, né? Não é essa a questão aqui. Eu estou simplesmente dizendo que o Brasil, historicamente, sempre teve uma ligação muito forte, muito mais íntima, né? Muito mais próxima com os Estados Unidos, a Europa Ocidental, do que com o resto do mundo, né? E, para muitas pessoas, o que nós fizemos até hoje é o que nós devemos continuar fazendo, né? Então, esse negócio de construir relações internacionais, fortalecer os nossos vínculos diplomáticos, econômicos, culturais, etc., com os vizinhos latino-americanos, ou com os africanos, ou com os asiáticos, ou com os árabes, por exemplo, essa ideia é uma ideia basicamente impensável, né? Na verdade, é uma ideia não muito bem recebida, porque nós temos já uma tradição de fazer as coisas com os Estados Unidos, com a Europa, que são países desenvolvidos, de onde nós importamos uma série de mercadorias importantes e necessárias ao consumo da população, mercadorias e produtos muitas vezes com tecnologia sofisticada, e essas pessoas não enxergam muito bem a capacidade de que estabeleçamos relações com outros, ou de povos de outras regiões, com os quais nós também podemos estabelecer ali relações proveitosas, tanto para eles quanto para nós, né? Então, isso aqui é um exemplo do que nós identificamos aí como a influência da tradição, a tradição como formadora ou como fator moldador da nossa opinião a respeito de um determinado assunto, de um determinado fenômeno, né? Uma outra forma de conhecimento é conhecimento religioso, né? Você já perguntou a um apoiador do presidente Jair Bolsonaro por que confia nele e por que acredita que ele é capaz de fazer um bom governo? Você poderá ouvir muitas respostas e argumentos variados a respeito disso. Sem prejuízo dos muitos argumentos, você poderá ouvir alguém dizer: confio em Bolsonaro e sei que ele fará um bom governo porque ele é cristão e Deus capacita os seus escolhidos. Como você classificaria essa forma de conhecimento, né? Então, veja, aqui a pessoa que emite essa opinião, né, ela, na verdade, está sendo condicionada por uma opção religiosa da pessoa, né? Então, se fosse um ateu, provavelmente ele não imaginaria possibilidade da pessoa fazer um bom governo. Se fosse talvez um espírita, também esse indivíduo aqui provavelmente teria uma leitura, né, negativa com relação ao governo desse presidente de confissão espírita, né? E tem, enfim, e outras religiões, mas aqui, veja, não existe um fundamento, né? Um fundamento palpável, né? Argumentos sólidos, né? Para que ele até pode alargar aqui os argumentos dele, né? Dizendo, por exemplo, que um cristão ele tem amor pelo próximo, né? Poderia dizer coisas desse tipo, e considerando que Bolsonaro é um cristão, é de se esperar que ele faça um governo com uma sensibilidade muito grande pelas questões sociais, né? Poderia, mas é tudo baseado, na verdade, numa concepção religiosa, né? No caso aqui, cristã, né? Bom, essa é uma forma de conhecimento muito presente entre os brasileiros. É uma forma de conhecimento baseada na fé, ou na religião, ou na leitura
que a pessoa faz de Deus ou de outras autoridades supremas sobrenaturais. Aqui eu estou citando o caso, né, de um indivíduo que é cristão e que, portanto, deposita uma esperança muito grande em um presidente também cristão. Mas a mesma coisa aconteceria se eu tivesse, por exemplo, falando aqui de vamos supor que o Brasil elegesse um presidente de fé islâmica, né? Digamos que a pergunta fosse feita para um adepto, né, do islamismo, é possível, né, que ele também dissesse a mesma coisa que o cristão diz em relação ao presidente cristão, né? Então, a pessoa de profissão de fé islamista, né, ela também pode perfeitamente ter essa perspectiva religiosa, né? Alguém já definiu a fé como a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Essa forma de conhecimento pode ser definida como religiosa ou teológica, né? Eu acho que isso aqui que eu estou falando para vocês agora, em particular a forma de conhecimento religiosa, né, fica explícito, fica claro porque existe uma diferença entre religião e ciência, né? Então veja, religião, fé, é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê, né? A ciência, ela exige, como nós já tivemos a oportunidade de ver no nosso encontro, onde falamos sobre o que é pesquisa, né? Então, lá, num determinado momento, ficou dito, por exemplo, que uma pesquisa, uma das características de uma pesquisa é que ela busque, né, provas para sustentar um argumento ou uma proposição feita pelo autor daquela pesquisa, né? Então, veja, a religião, ela não exige prova. A ciência vai exigir, né? Bom, outro dia li um artigo onde o autor escrevia sobre o nazismo hitleriano e dizia o seguinte: o que Mises identificou foi que a propriedade privada dos meios de produção existia apenas nominalmente sob o regime nazista e que o verdadeiro conteúdo da propriedade dos meios de produção residia no governo alemão, no Estado, pois era o governo alemão e não o proprietário privado nominal quem decidia o que deveria ser produzido, em qual quantidade, por quais métodos e a quem seria distribuído, bem como quais preços seriam cobrados e quais salários seriam pagos, e quais dividendos ou outras rendas seria permitido ao proprietário privado nominal receber. Então, veja, isso aqui foi exposto, né, por um intelectual brasileiro que escrevia, aliás, não foi um intelectual brasileiro, não, foi um autor estrangeiro, norte-americano, né? Ele escreveu um artigo relativamente curto, onde ele queria provar que o nazismo, né, era de esquerda, né? O nazismo era de esquerda tanto quanto o comunismo era de esquerda, né? E veja, todo o argumento dele é sustentado pela autoridade do cientista que ele evoca, né? Que ele chama para apoiar o seu argumento.
né? Então, no caso aqui, ele utilizou o Ludwig von Mises, né? Que é um autor, um liberal austríaco, né? E este camarada, este von Mises, ele era uma pessoa de grande influência, ele era um intelectual muito preparado, né? E num dos seus estudos, ele disse exatamente isso que está escrito aí, né? Pois bem, esse outro autor, agora, ele pega o que o Mises disse e usa Mises para sustentar o seu argumento, né? Então, veja, o normal seria você fazer uma pesquisa, né, e procurar saber se efetivamente, né, a propriedade privada dos meios de produção na Alemanha durante o nazismo era apenas nominal, né? Será que sim? É uma questão a ser estudada, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que este tipo de conhecimento em que a pessoa, né, o sujeito que está ali elaborando a ideia, ele usa, né, um autor de renome, um autor de grande reputação para fundamentar a sua opinião, né? Isso é muito comum no dia a dia, né? Muito comum, né? E isso é o que nós caracterizamos, então, como cientificismo, né? Cientificismo, né? Nós não devemos nos reportar a terceiros? Não, claro que sim, né? Mas é preciso que haja uma pesquisa mais cuidadosa, mais pormenorizada, né? Então é preciso ver se Mises foi a única pessoa que disse isso, e eu vou usá-lo para satisfazer o meu argumento, ou se isso aqui é uma verdade, uma proposição, né? Essa da propriedade privada existir apenas nominalmente durante o nazismo, se isso aqui é uma proposição aceita, né, por outros pesquisadores. Porque se o Mises foi exclusivo, né, não basta eu usá-lo como minha fonte de referência, né? Enfim, nós ao falarmos aqui agora há pouco, na sequência sobre a ciência, talvez fique mais claro ainda por que esse tipo de conhecimento aqui, ele não se caracteriza como um conhecimento científico. E antecipo, inclusive, que aqui nesse texto específico e nesse exemplo que eu usei, eu me referi ao Ludwig von Mises, um intelectual que se auto-intitula um liberal, né? Mas esse mesmo procedimento podia e muitas vezes é utilizado, né, por pessoas aí, por pensadores, por autores, etc., fazendo apelo a Karl Marx, né? Como se Karl Marx, o simples fato dele ter dito alguma coisa, tornasse aquela coisa verdadeira, né? Então, o meu problema aqui não é com o autor que está sendo citado, é com a maneira como o conhecimento está sendo apresentado, né? Você percebe que o conhecimento aqui está alicerçado na autoridade de um importante intelectual? É porque Mises disse isso ou aquilo que devo acreditar? Essa forma de conhecimento, embasada exclusivamente na autoridade e credibilidade do autor, é chamada de cientificismo. Bom, agora nós temos aí essa outra forma de conhecimento, que é a ciência. E é exatamente aquela que mais nos interessa no contexto dessas nossas reflexões e dessa disciplina nossa aqui, né? Então, a ciência
como vocês verão aqui na sequência, né, a ciência, diferentemente das outras formas do conhecimento, excetuando talvez o cientificismo, né? Porque o cientificismo ele exige de alguma maneira, né, que a pessoa que se utiliza desse tipo de conhecimento exige que tenha alguma leitura, algum conhecimento, algum estudo, né? Porque senão vai citar que autor, vai citar qual grande cientista, né? Né? Então, o cientificismo ele exige aí ainda algum conhecimento, alguma leitura e tudo mais. Porém, a ciência é a forma mais exclusivista de conhecimento que existe, na medida em que o seu domínio exige, na verdade, um esforço e tempo, né? Então, exige que a pessoa se capacite para empregar esta forma específica do conhecimento, que é o conhecimento científico, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ciência é a forma mais segura de conhecimento, né? Por quê? Porque, como a gente vai ver aqui, né, na continuidade, a ciência ela não depende muito da subjetividade, não depende muito. A ciência ela exige comprovação, né? E outras coisas mais que a gente vai ver aqui para frente. São as características que estão logo abaixo que tornam a ciência a forma mais segura de conhecimento. A ciência é a procura pela verdade dos fatos, né, através de procedimentos que permitem maximizar os acertos e tornar mais precisa a reflexão sobre os fenômenos com que se ocupa, né? Então, aí o primeiro elemento importante, né? Trata-se de uma série de procedimentos. A ciência não é uma coisa que se realiza de maneira natural, não é algo que vem pela simples observação do que era feito no passado, não é algo que seja construído a partir dos hábitos e costumes sociais de época, não é? Não é fundada em fé. A ciência exige objetividade, deve ser expurgada de crenças, preferências, desejos ou juízos de valor do pesquisador, né? Então, veja, será que existe isso, né? Será que nós somos capazes de construir o conhecimento sobre algum fenômeno sem que haja nessa construção algum tipo de influência das nossas preferências? Essa é uma questão bastante complexa, não é? Bastante complexa. É difícil, na verdade, que essa objetividade ela seja 100%, né? Nós podemos, muitas vezes, eliminar as nossas crenças, não permitir que as nossas crenças influenciem o nosso pensamento. Nós podemos até tentar controlar os nossos desejos em relação àquele fenômeno visto, né? Por exemplo, quando há uma briga de duas pessoas, né? Às vezes a amizade que a gente tem por uma delas acaba influenciando a maneira como a gente vê a briga, né? Isso na ciência pode acontecer também, né? Então, a objetividade, ela aparece aqui como
um fator desejável, né? Quanto mais objetivos formos, ou seja, quanto mais nos ativermos ao estudo dos fenômenos, dos fatos, né? de uma maneira, coerente, né? Obedecendo determinadas regras, né? E métodos, a gente consegue alcançar aí alguma objetividade. Eu acho que seria exagerado dizermos aqui que alguém consegue ser 100% objetivo, né? A ciência exige sistematização das ideias, né? Isso aqui é decisivo. Isso aqui é importantíssimo, né? Então, veja, os argumentos que permitem que nós construamos o conhecimento sobre um determinado fenômeno do ponto de vista científico, esses argumentos, eles precisam ser sistematizados, eles precisam ser colocados de forma coerente, né? Não é possível que haja argumentos que sejam utilizados numa determinada situação para legitimar um pensamento, uma ideia, e depois um argumento oposto, né, seja utilizado para legitimar uma outra ideia, né? Então, as ideias, os argumentos apresentados no conhecimento científico dos fenômenos precisam ser sistematizados, precisam ser coerentes, né? Precisam, portanto, que estejam na mais perfeita articulação entre eles, né? Isso é uma característica extremamente importante da natureza de um conhecimento científico. A ciência exige comprovação empírica, né? Isso, então, foi dito por nós aqui no nosso primeiro encontro, quando falamos lá das provas, né? Então, essa é uma outra característica muito peculiar à ciência. Porque a ciência, como eu já tive oportunidade de falar com vocês em outras oportunidades, a ciência, ela trabalha com regularidades. As regularidades são as provas, não é? Então, essa é uma característica típica da ciência. É por isso que agora há pouco eu mencionei que o cientificismo não é um pensamento científico, né? Utilizar-se de um autor único, por maior que seja a sua credibilidade, a sua autoridade, né? Utilizar-se desse autor para legitimar o que você pensa não é ciência. Regularidade dos fatos exige que você lance mão de uma pesquisa, desenvolva uma pesquisa e busque observar se existe regularidade naquela proposição que é feita. Se houver, ok, você pode construir aí, a partir disso, uma comprovação empírica, né? A comprovação empírica, ela pode ser obtida a partir de dados estatísticos, né? Para quem lida com questões econômicas, por exemplo, isso aí é absolutamente decisivo, né? Então, se a gente quer avaliar uma política econômica de um determinado governo, né? Então é muito comum nós usarmos
indicadores macroeconômicos que, acredita-se, revela, né, a maior ou a menor, né, justeza, né, daquela política que foi adotada, né? E, nesse caso, se é preciso trabalhar com dados macroeconômicos, então a questão numérica e os números são extremamente importantes. Mas esses dados estatísticos não precisam ser só números nesse sentido de quantificar produção, quantificar, né, disponibilidade monetária numa sociedade, enfim. Você também pode fazer aí dados estatísticos a partir de entrevistas, né? Entrevistas também podem ser uma fundamentação empírica, né, para a pesquisa, né? Então, depoimentos de testemunhas, né, podem servir de base para a comprovação dos seus argumentos, né? Práticas comportamentais devidamente provadas, não é? Nós estaremos falando, né, dentro do contexto aqui da nossa disciplina, nós estaremos estudando alguns casos específicos sobre o comportamento das empresas transnacionais em diversos países do mundo para onde elas se dirigem, principalmente nos momentos em que surgem conflitos de interesses entre as corporações e os governos locais. E num desses estudos, nós teremos a oportunidade de ver que uma grande transnacional, ela tinha um histórico de práticas, por exemplo, criminosas, né? Ou seja, ela praticava crimes de maneira regular ao longo de 2, 3, 4 décadas. E agora, né, um crime similar àqueles que essa multinacional cometia, né, no seu passado recente, né, volta a se fazer presente e muitas vezes nós podemos usar como argumento, né, exatamente essa prática regular da empresa na prática desses crimes para resolver determinadas situações controversas em que haja ali conflito de interesse entre ela e o governo ou as populações locais, né? Então, essas práticas comportamentais devidamente provadas, elas podem constituir provas, né? Necessariamente não apenas elas, né? Assim como também muitas vezes os dados, né? Ou uma série de dados, por exemplo, necessariamente não constitui provas. Às vezes é preciso que a gente tenha outros dados que, né, que estejam ali de alguma maneira, né, corroborando, né, o sentido daquilo que os outros números, né, os outros dados mostram. Aí sim, nós vamos formando uma série de provas ali para consubstanciar o nosso argumento. Análise de discursos também pode ser um instrumento probatório, né, na análise científica, né? A ciência exige método. Em outras palavras, exige que você defina uma perspectiva de análise,
de estudo, né? Que você explique, na verdade, de que ângulo você estará observando o fenômeno, né? Veja, eu, em outras oportunidades, e também em outra disciplina que nós tivemos, que nós pudemos trabalhar juntos, eu comentei com vocês que a perspectiva com que nós observamos um determinado fenômeno influencia enormemente o conhecimento que nós construímos daquele fenômeno, né? Então, por exemplo, se você assiste filmes sobre uma determinada localidade, né, um determinado país, por exemplo, né, pode ser que aqueles filmes te permitam construir uma imagem e uma ideia a respeito do país sobre o qual os filmes tratavam. Mas você estará sempre sujeito e limitado pelos olhares que os autores daqueles filmes, os seus diretores, etc., que eles passaram para você através dos filmes. Porque há muito em países que necessariamente não se manifestam, não são traduzidos através de filmes que são feitos sobre aquele país, né? Então você pode construir uma imagem a partir de filmes, e quando você chega no país, você se assusta, porque a realidade ela é muito distante daquela imagem que você construiu. E veja, a imagem que você recebeu através dos filmes, a imagem que você recebeu e também aquela que você moldou na sua cabeça, ela não é necessariamente certa ou errada, né? Agora, ela pode, dependendo do tipo de informações que você recebeu pelos filmes, ela pode estar mais próxima da verdade ou mais afastada da verdade, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, na ciência, o método que você vai utilizar para trabalhar com um determinado objeto de estudo, o método na ciência, ele produz conhecimentos muito diferenciados. Aqui na ciência, não existe essa história de que todos os métodos levam a Roma. Não levam. Aqui na ciência, cada método leva você para um lugar diferente, né? Então, o método ele é importante, a comprovação empírica é decisiva, a sistematização das ideias é uma exigência, e no que diz respeito à objetividade, o que se espera é que o pesquisador trabalhe com o máximo de objetividade possível, né? Sabendo nós que, principalmente no nosso caso, né, nas ciências humanas, né, ciências sociais, ciências humanas, né, é o caso das relações internacionais. No nosso caso, é muito difícil a gente trabalhar com 100% de objetividade. O 100% de objetividade, ele é muito mais
acessível quando você está lidando, por exemplo, com ciências naturais, né? Ali a possibilidade de objetividade ela é muito maior. Bom, esse era, portanto, o conteúdo de uma das nossas aulas que eu acabei, por alguma razão, não gravando, ou simplesmente esse conteúdo foi gravado e eu, por algum motivo, perdi o conteúdo lá no Teams, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito, então, que com essa aula gravada, eu espero ter conseguido suprir aí a, a, a necessidade, né, dessa explicação sobre esse conteúdo específico. Então, esse vídeo aqui também será disponibilizado para vocês através, como eu falei, do YouTube. E aqueles que não tiverem assistido a aula, ou aqueles que tiverem assistido e por acaso quiserem rever, né? Então, façam um bom uso aí do vídeo, né? E a gente, então, retorna com as gravações e com as aulas normais nessa semana que se inicia próxima, ok? Então, um abraço para todos vocês e até muito breve.